Olá, você é bem-vindo, bem-vinda à Luterana Floripa. A esse tempo de culto onde em nossas casas, na comunhão com irmãos e irmãs, celebramos a viva presença de Deus entre nós. Esse Deus que nos reúne, um Deus maravilhoso, que é Pai, nos acolhe, nos abraça, nos ensina, nos adverte e quer nos fazer crescer. Esse Deus também é Filho, revelado em Jesus, que nos amou tanto a ponto de derramar seu sangue na cruz para nos salvar. E esse Deus que é Espírito Santo, que sopra sobre nós todos os dias, que nos enche, nos direciona, nos consola e nos anima a viver cada dia para a honra e glória do seu nome. Por esse Deus, queremos ser conduzidos nesse momento de culto. Por isso, esteja atento, disposto, desejando receber dele aquilo que você precisa para esse dia, para essa semana. Convido você a fechar os seus olhos nesse momento, aquiete o seu pensamento, sinta o seu corpo, mexa levemente seus pés, suas mãos, sua cabeça. Perceba que você está inteiramente na presença de Deus. Nessa presença de Deus, você está por inteiro, com o seu corpo e com a sua mente. E assim, vamos orar. Senhor amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque nesse dia o Senhor nos chama à vida. E nós podemos, reunidos aqui nesse culto online, Senhor, diante de Ti, louvar Teu nome, engrandecer a Ti, porque o Senhor nos permite viver. Obrigado porque nós podemos ouvir a Tua palavra nesse tempo tão precioso. Obrigado porque o Senhor nos desperta para Te ouvir e nós queremos fazer isso nessa manhã. Ó Deus, fala conosco. Fala por meio, Senhor, do Teu Santo Espírito, que possamos assim seguir no Teu caminho, junto na caminhada com irmãos e irmãs na fé, crescendo, amadurecendo, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Assim nós pedimos que o Teu Espírito venha a nos direcionar por esse tempo, nos aquietar, nos encher, para que nós possamos, de fato, experimentar a Tua palavra e a Tua presença em nós nesse tempo. Assim nós oramos, gratos, Te louvando, Senhor, e Te pedindo, em nome de Jesus. Amém. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20, nos chama para uma missão. Ele nos dá uma ordem que, como pessoas que creem nele, precisamos levar muito a sério. Ele diz assim: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ir e fazer discípulos pressupõe vida em comunidade, pressupõe um desejo de querer relacionar-se e nesse relacionamento crescer e amadurecer. A vida em comunidade é desafiadora porque a comunidade é formada de pessoas. E pessoas trazem consigo suas lutas e seus desafios. Mas não há maneira mais linda de ver e viver o agir de Deus. Caminhando junto de outras pessoas, o Senhor nos transforma, nos lapida e nos torna mais parecidos com Ele. Nos faz seus discípulos e nos chama também a fazer discípulos. Eu convido você nesse momento para louvar o nome desse Deus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti.
Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando sua igreja, edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de ser um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando sua igreja, edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Você já ouviu a frase: quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado com certeza vai mais longe? Há controvérsia sobre a origem dessa frase, sobre quem escreveu ela. Alguns dizem que foi de autoria de Clarice Lispector, mas independente da autoria, a mensagem dessa frase é muito, muito profunda. Na vida, podemos escolher se queremos chegar mais rápido ou se queremos ir mais longe. Chegar mais rápido aonde? Qual o destino? Muitas vezes escolhemos viver essa vida solitária, sozinha, que chega rápido, mas muitas vezes não sabemos ao certo o destino. Ou até sabemos o destino, mas se corre tanto que não se vive a intensidade de cada momento. Não se contempla a beleza do caminho, não se desfruta dos benefícios e do crescimento que a jornada traz. O convite para esse dia é que desejemos ir mais longe, acompanhados, às vezes mais devagar, mas com o destino em vista, vivendo a intensidade de cada momento, contemplando a beleza do caminho, desfrutando os benefícios da jornada e crescendo na medida em que andamos com outras pessoas. Temos aprendido nos últimos cultos a respirar a graça e viver o crescimento. Essa jornada cristã que não se baseia em meritocracia ou em performance,
mas sim no amor de Jesus derramado na cruz por cada um de nós. Esse amor que nos constrange, nos muda, nos transforma e nos leva a crescer. E hoje queremos falar sobre esse ir mais longe, acompanhados, vivendo comunidade, crescendo na caminhada com irmãos e irmãs na fé. A vida cristã não se vive de forma isolada. John Stott já dizia: o cristianismo é essencialmente comunitário. Deus não nos chama para sermos crentes solitários, mas para fazermos parte de um povo. Se olharmos para as Escrituras, vamos perceber que não há como ser cristão sozinho. Ser uma pessoa cristã pressupõe caminhar com pessoas. O nosso mestre Jesus caminhou com pessoas. Precisou de amigos, companheiros, família na fé. Ele não permaneceu sozinho. O sábio rei Salomão, no Antigo Testamento, já dizia: como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. E ainda dizia: melhor é serem dois do que um. É lindo, na caminhada da fé, crescer e fazer crescer. Isso acontece quando nos dispomos a viver corpo. O apóstolo Paulo usa essa figura maravilhosa que é o corpo humano, que tem a sua complexidade. O corpo humano, nessa complexidade gigantesca, precisa de partes, de membros para funcionar. E cada parte é essencial para que tudo aconteça, para que tudo funcione perfeitamente. As pernas, os pés, os braços, mãos, ombros, dedos, todos desempenhando a sua função para que haja movimento, para que haja vida. E não é diferente na igreja. Nós somos um corpo chamado Corpo de Cristo e cada um de nós é parte fundamental para que esse corpo cresça e cumpra a sua função aqui nesse mundo. Eu convido você para lermos um trecho da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, dos versículos 14 a 18, que nos dizem assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens, que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Em Efésios 4, Paulo está falando sobre a unidade da igreja e o chamado para uma maturidade espiritual. Versículos antes desse trecho que acabamos de ler, Paulo vai dizer que há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Isso nos une, porque nisso nós cremos, mas para continuarmos unidos nisso, no que cremos, precisamos crescer em maturidade de fé, porque de fato há muitas coisas que podem nos separar. Nós vivemos num mundo que é diverso. Constantemente nos deparamos com pensamentos diferentes, com comportamentos diferentes, culturas, crenças diferentes. E se não estivermos em uma jornada de amadurecimento, firmes no que nos une, seremos levados daqui para lá, de lá para cá, como folhas no vento. E isso não é bom. Paulo lembra que Deus nos chama e nos dá dons para que todo o corpo de Cristo seja edificado. Você e eu recebemos dons de Deus. E quando exercemos esses dons, toda a igreja cresce. Não apenas em números, mas em maturidade espiritual. E o contrário também vale. Se não nos dispomos, se não colocamos os dons a serviço, toda a igreja sente. O crescimento fica prejudicado e a vida espiritual não se desenvolve. Por isso, esse trecho que nós lemos começa dizendo que o propósito é que não sejamos como crianças. No que diz respeito à maturidade de fé, nós não devemos ser como crianças. Crianças ainda não têm firmeza nas suas opiniões.
As convicções estão em construção, são vulneráveis, influenciáveis. Uma criança ainda não tem conhecimento e maturidade para analisar e tomar decisões acertadas para a sua vida. Então, como pessoas cristãs, nós precisamos crescer e amadurecer, deixar de ser criança espiritual. Isso não acontece de forma automática. Assim como uma criança precisa de alimento e cuidados para crescer, os cristãos precisam de nutrição espiritual para amadurecer. O versículo 15 desse trecho que lemos nos diz: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A verdade é Cristo, isso não muda. Somos chamados a segui-lo, a amá-lo, a crescer constantemente, nos tornando mais parecidos com Ele. E como isso acontece? Como isso acontece na nossa vida, na nossa jornada? O corpo dele, que somos nós, ajustados e unidos, nos edificamos em amor na medida em que cada um de nós realiza a sua função nesse corpo. O corpo precisa de todas as partes para funcionar. Nós precisamos uns dos outros para funcionar. O conselho final de Paulo nessa passagem que lemos é de que não vivamos como os descrentes, os que não creem. Eles vivem nos seus pensamentos inúteis, frustrados e sem sentido. Eles têm uma mentalidade dominada por ideias superficiais e passageiras, porque estão com o entendimento obscurecido, separados de Deus, com o coração endurecido. O pecado é que nos separa de Deus. E preciso dizer que no contexto dessa reflexão que estamos fazendo, andar sozinho, sem irmãos e irmãs de fé, também é pecado. Uma vez que isso vai contra aquilo que o Senhor nos ensina nas próprias Escrituras. Não é natural querer ser cristão sozinho, não é natural ser cristão, mas querer cultivar a fé apenas em casa, sem a comunhão com outras pessoas. E se há pecado, é necessário arrependimento, perdão e mudança de mentalidade, para que de fato o crescimento aconteça. Então, como está o seu coração? Será que está em alguma medida endurecido? Como está a sua vida, seus pensamentos? Inúteis, sem sentido, vazios, sem significado? Não perca tempo. Viva esse crescimento que o Senhor quer te dar por meio da vida de outras pessoas que creem em Cristo. Pessoas que colocam seus dons em prática, que são imperfeitos e pecadores. Todos nós somos. Mas pessoas que compreenderam o amor de Jesus e têm o desejo de multiplicar esse amor por onde quer que forem. O culto é uma das formas em que podemos viver essa unidade, essa coletividade, esse corpo. Ele é parte importantíssima para o amadurecimento da fé. Mas o culto por si só, posso dizer que é como correr sozinho. Vai rápido, mas não vai longe. Eugene Peterson, em uma de suas obras, disse: a vida cristã não é uma série de eventos extraordinários, mas uma jornada de discipulado cotidiana, onde aos poucos somos moldados à imagem de Cristo. Não são os eventos, ou os programas, ou grandes encontros esporádicos que nos amadurecem. O que nos amadurece é a constância, a vida vivida dia a dia com Jesus, mas também com outras pessoas. A comunidade é solo para esse crescimento espiritual. Os amigos que Deus nos presenteia aqui funcionam como o ambiente fértil, onde Deus molda nossa alma, expõe nossas sombras e nos cura através do amor mútuo e da verdade revelada através da palavra. Eu tive o privilégio de, desde que comecei a caminhada com Cristo, a ser instruída a não andar sozinha. Pessoas me ensinaram, me levaram a engatinhar, a caminhar na fé. Eu escolhi também não andar sozinho. E tenho escolhido isso diariamente. E tenho crescido constantemente com irmãs e irmãos que estão nessa jornada comigo. O meu desejo não é chegar rápido, mas é ir longe, rumo à eternidade. Eu sei que é uma jornada para a vida toda, crescendo constantemente no discipulado com Jesus e ao lado de pessoas. Aqui na Luterana Floripa, nós também tentamos viver isso.
além dos diversos ministérios, grupos, pequenos grupos que existem, para um crescimento intencional. Nós temos o que chamamos de microgrupos de pastoreio e grupos de mentoria espiritual. Nesses grupos, junto de outras pessoas, você experimenta o crescimento vindo a partir da comunhão, da disposição, da partilha, da vida, de criar laços profundos. O nosso desejo é que você possa fazer parte disso, andar com Cristo, com pessoas que creem em Cristo, amadurecer na fé e colocar seus dons em prática para a edificação de toda a comunidade. E eu quero finalizar essa reflexão reforçando uma perspectiva essencial dessa maturidade que nós alcançamos quando andamos com irmãos e irmãs em Cristo, que é a multiplicação. A maturidade espiritual de uma pessoa que crê em Cristo não é só para o seu benefício, não é só para o benefício pessoal, mas é para o benefício de toda a igreja. Então, o que nós recebemos, nós também somos chamados a compartilhar. Não devemos ser como recipientes que contêm ou que retêm a água, mas sim como encanamentos por onde a água passa, por onde a água escorre. Quando amadurecemos, cumprimos a função que é nossa no corpo, fazendo assim com que todo o corpo, ajustado e unido, cresça, se movimente e cumpra a vontade de Cristo no contexto onde nós estamos inseridos. Dietrich Bonhoeffer já dizia: a maturidade cristã não é o crescimento para cima, mas o crescimento para fora, em direção aos outros, em amor e em serviço. Andar com pessoas nos faz crescer e amadurecer, então amadurecer também nos faz querer andar com pessoas. Se você quer crescer em maturidade espiritual, não deixe de procurar um de nós, pastores ou lideranças da comunidade aqui da Luterana Floripa. Nós também estamos dispostos para te ajudar nessa jornada de crescimento espiritual. Convido você a fechar seus olhos e mais uma vez vamos orar. Senhor nosso Deus, te louvamos pela tua palavra que nos chama, Senhor, ao movimento, que nos chama, Senhor, a não ficarmos acomodados, aquietados, mas que nos chama a darmos passos na tua direção. E também na direção de pessoas, porque só crescemos quando vivemos de fato a comunidade, o corpo, Senhor, o povo, o qual o Senhor nos chama para participar. Nós fazemos parte desse povo que é teu povo, nós somos teu corpo, e como esse corpo, ó Deus, nós queremos cumprir a nossa função como indivíduos desse corpo, crescendo, amadurecendo na jornada com outras pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a dar passos nessa direção, para que de fato nós possamos alcançar a maturidade do conhecimento, do amor, Senhor, da plenitude que o Senhor tem para as nossas vidas. Assim, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tua palavra e também por nesse dia nos presentear com essa reflexão que nos traz crescimento. Assim te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Compartilho com vocês alguns avisos. No próximo domingo, dia 24, após o culto das 19 horas aqui na comunidade, nós teremos a Noite do Cachorro Quente, um tempo especial de comunhão e comida boa, organizada pelo Ministério de Teatro da comunidade. Para facilitar, as vendas antecipadas estão sendo realizadas diretamente com os integrantes do grupo de teatro ou também pelo WhatsApp da comunidade. No dia 26, às 20 horas, acontecerá no Templo da Luterana Floripa uma apresentação do Quarteto Nume, um espetáculo gratuito, aberto para toda a comunidade. Então, participe. Teremos também mais uma edição do curso Alfa neste ano, iniciando dia 29, nas sextas-feiras, das 19h30 às 21h15. Esse curso é para você que quer aprofundar as bases da fé, conhecer mais de Cristo e da caminhada cristã. Faça sua inscrição pelo WhatsApp da comunidade e participe. Convite especial para todos os pais e mães de crianças e adolescentes. Dia 30, um sábado, das 9 horas às 11h30, acontecerá mais uma edição do Convida Pais, com a temática Papel da Família no Desenvolvimento Emocional e Espiritual de Crianças e Adolescentes a partir dos relacionamentos. O pastor Samuel e a psicóloga Daiane Hindelmeier estarão abordando essa temática com todos
que estiverem presentes, vai ser um tempo muito especial. E também para esse evento é necessário fazer a sua inscrição pelo WhatsApp da comunidade. Então não perca essa oportunidade, você que é mãe, pai de crianças e adolescentes. Você já pode também encomendar os seus devocionais para o ano de 2026, Orando em Família, Castelo Forte, senhas diárias. E se você quer receber mais informações sobre a comunidade, atividades, grupos, ministérios, faça contato pelo WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Meu desejo e minha oração por você é de que você deseje caminhar acompanhado para ir mais longe e não sozinho para ir mais rápido. Que assim Deus te abençoe e te guarde nessa semana que se inicia.